entrar aqui na parte morfológica de verbo, tá bom? A parte que é muito importante, que vai ocupar um grande espaço aí no nosso tempo, né? Verbo é a parte mais importante da morfologia e de quase todas as classes, todos os assuntos da língua portuguesa. Nós vamos utilizá-lo a todo momento, tá? Então fique ligado aí que nós chegamos na parte principal do mundo, tá bom? Então vamos lá. Verbo é a classe que varia em pessoa. Quando eu falo em pessoa, eu estou falando da primeira, da segunda ou terceira pessoa. Em número, singular ou plural. Tempo, presente, passado, futuro. Passado nós vamos chamar de pretérito. Modo indicativo, subjuntivo, imperativo e voz. Voz passiva, ativa e reflexiva. Ele varia nisso tudo aí, né? Alguns exemplos: correr, ficar, chover, nascer, querer são exemplos de verbos. Pode indicar ação, estado, fenômeno, ocorrência, desejo. Verbo pode indicar tudo isso aí pra gente, tá bom? E aí nós vamos à estrutura, é uma parte muito importante que a gente precisa ter em mente, ok? A estrutura. O verbo ele vai apresentar três conjugações, três tipos de conjugações. Ele pode pertencer à primeira, à segunda ou à terceira, tá? A primeira conjugação é aquele verbo terminado em AR. Aqui, ó, verbo terminado em AR. Segunda conjugação é o verbo terminado em ER. Ok? Verbo terminado em ER. E a terceira conjugação é o verbo terminado em IR, tá bom? Toma cuidado com uma coisa, porque o verbo terminado em OR, que é o exemplo do verbo pôr e seus derivados, pôr, compor, repor, eles vão entrar na segunda conjugação, tá bom? Verbos terminados em OR, eles vão entrar na segunda conjugação, tá bom? Agora nós pegamos a conjugação. O que a gente vai fazer? O que sobrou pra gente, aqui ó, fal, vende e parte. Esses caras se chamam radical. Muito importante isso aqui, hein, galera? Radical, ok? Radical. E aí, na conjugação, você está vendo que sempre tem vogais? Essas vogais, nós chamamos elas de vogal temática, tá bom? Eu coloco isso aí também, vogal temática. E ó, vogal temática. E aqui ó, o I, vogal temática. Ok, galera? Então já tem isso em mente, isso vai ser muito importante, principalmente na hora que a gente for conjugar os verbos, tá bom? Então guarde isso aí na sua mente. Tem o verbo, tirei a parte da conjugação, que sobra é radical. Dentro da conjugação tem uma vogal, aquela vogal eu chamo de vogal temática, tá bom, galera? Daqui a pouco eu volto com a próxima parte sobre verbos, é um conteúdo bem extenso, valeu? Bom, galera, agora nós vamos ver a conjugação dos verbos, ok? Essa é a parte fundamental, porque através disso nós poderemos classificar o verbo em regular, irregular, efetivo, entre outras coisas, e também haverá questões que a questão ela vai pedir diretamente o tempo verbal do verbo, aí você vai ter que olhar para o verbo e identificar o tempo verbal, ok? Primeiramente, nós vamos falar do presente, ok? O presente do indicativo, tá? Vamos falar do modo indicativo. No indicativo, galera, lembrando que nós temos três modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. O indicativo ele vai indicar a certeza de um acontecimento, ok? A certeza, tá bom? E aí o que a gente vai fazer? Antes de conjugar o verbo, né? Nós temos aqui o verbo falar, vender e assistir, que nós temos que tê-los como padrão, porque na hora de identificar se é irregular ou regular, a gente vai ter que usar o padrão, ok? Vamos ter que fazer uma comparação. O verbo falar, a primeira coisa que você vai fazer é identificar o radical do verbo, tá bom? Lembra? Tira a conjugação, ele pertence à primeira conjugação, o que sobra é o radical. Então o radical do falar é o fal, essas três primeiras letras aqui, ó. Fal.
ok? E aí você percebe, né, que na conjugação sobrou algumas partes aqui, né? Essa parte aqui, ó, isso daqui, isso daqui. Isso daqui são as nossas desinências, galera. Desinência, modo temporal. O modo é o modo indicativo e o tempo é o presente. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam, ok? Todos os verbos que são regulares, ou seja, que seguem o padrão, vai ser o seguinte: eu pego o radical desse verbo e vou acrescentando essas desinências aqui nele, ok? Vou acrescentando essas desinências. O verbo que é irregular, galera, ele vai poder ter ele tem duas diferenças. Ele vai poder variar ou o radical dele, eu tenho o radical dele, identifiquei o radical do verbo. Ao fazer a conjugação, ou ele vai mudar o radical dele, ou ele vai mudar estas desinências. Ok? Aí vai depender do verbo. Ou ele tem verbo que ou muda o radical e mantém a desinência, ou mantém o radical ou muda a desinência, ou ele altera os dois. Ok? E para a gente classificar o verbo como irregular, ele pelo menos tem que ter em sua conjugação um tempo verbal inteiro, ou alterando o radical ou a desinência. Ok? Tem que ter pelo menos um tempo verbal todo. Não basta ter só uma pessoa. Por exemplo, só a primeira pessoa é irregular. Não, ele vai ser considerado irregular. Ele tem que ter pelo menos um tempo verbal todo, tá bom? Agora o verbo da segunda conjugação, o verbo vender. Encontrei a conjugação, segunda conjugação, o que sobra para mim é o radical dele, que é o vende, essas quatro primeiras letras, ok? Então aqui, ó, meu radical, 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 radical e radical. O que sobrou é desinência. Ok? Essas daqui são as desinências da segunda conjugação. Outra coisa, as desinências elas vão ser alteradas conforme a conjugação a qual o verbo pertencer. Ok? Assiste. Aqui, ó, verbo assistir. Aqui está a conjugação dele e R, o que sobra é radical. Ok? Então aqui, ó, radical, 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 radical e radical. O que sobra pra gente é o que, galera? A desinência. Ok? Essas daqui são as desinências. Então, quando a questão pedir para você identificar, identifique se tal verbo é regular ou irregular, o que você vai ter que fazer? Você já vai ter praticado bastante, já vai ter se tornado algo mecânico, algo que você vai fazer automaticamente. O que você vai fazer? Você vai pegar esse verbo e você vai comparar ele com um verbo que você sabe que é regular. Ok? Então, um verbo X, ele é da primeira conjugação. Eu vou comparar ele com o verbo falar. Aí eu vou observar na conjugação desse verbo X se ele vai alterar o radical ou se ele vai alterar a desinência ou vai alterar os dois. Se ele pelo menos tiver um tempo verbal todo, por exemplo, presente, e no presente, esse verbo X, em todas as pessoas, ele alterou o radical. Então, com certeza, ele é um verbo irregular. O verbo X, em todas as pessoas, ele alterou a desinência. Então, ele é irregular. O verbo X, em todas as pessoas do presente, ele alterou o radical e a desinência. Aí mesmo que ele é irregular. Ok? Então, você vai ter que traçar um comparativo. E esses daqui são os verbos que nós vamos ter como padrão. Todos eles aqui, ó, são regulares. Ok? Então, quando a gente for fazer essa comparação, eu vou fazer com estes caras aqui. Tá bom, galera? Esse foi o presente indicativo. A utilidade dele é o agora, galera. O presente é o agora. Presente indicativo, indicativo indicando certeza. E o presente é o agora. Ok, galera? Daqui a pouco eu volto com o próximo tempo verbal.